botijão de gás de cozinha de 13 quilos, realizando o preparo da sua comida de forma saudável, ao invés de estar utilizando lenha e até mesmo o álcool, como já tem uma boa parte da sociedade vem utilizando. É por isso que nós, petroleiros, vamos continuar na rua, realizando a discussão e mostrando para o trabalhador e trabalhadora a importância da Petrobras estatal. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito horas, 9 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje estamos conversando com o professor Maurício Ferrarez, candidato à reitoria do IFE, Instituto Federal Fluminense, e eu volto com a nossa conversa, Luísio e Arnaldo. Professor, você tem levantado muito durante essa campanha para a reitoria uma gestão mais democrática e próxima da comunidade do IFE. Quais são os pontos principais que você defende nesse sentido, de ser mais próximo à acadêmica? Como você mesmo colocou, com a sua candidatura é oposição à atual. Então, há um distanciamento da reitoria com as comunidades e, sobretudo, os outros campi? Olha, Arnaldo, eu entendo que de um certo modo tem sim, né? A gente tem, inclusive alguns servidores da própria reitoria reclamam até do distanciamento do atual reitor dos servidores da reitoria, que tem, por exemplo, reuniões com os servidores da própria reitoria, que faz reuniões apenas com a cúpula, né? E os servidores, há pouco tempo, me parece até que o próprio atual reitor fez uma reunião lá e até admitiu realmente essa falha, né? Mas realmente a gente tem, por exemplo, eu da minha parte, eu coordeno o curso de engenharia já há algum tempo, né? Durante esse tempo a gente não teve nenhuma reunião assim que se fale corriqueira, né? De encontro com o pró-reitor, por exemplo, de ensino, nenhuma vez. Nenhuma vez o pró-reitor de ensino se reuniu com os coordenadores, né? Que eu me recorde aqui, não, para falar, por exemplo, nós estamos agora no momento com as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, né, que já desde o início do ano já foram homologadas. Esse estudo das novas diretrizes já vem de alguns anos para cá, né? O ano passado eu fui no COBENS, que é o Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, onde já estava sendo discutido isso. Fomos eu e mais 2 coordenadores de outros 2 cursos de engenharia aqui do Campo Centro, né? Mas não tinha nenhum representante lá da Pró-Reitoria de Ensino, né? Esse ano, novamente, eu fui no Congresso novamente, inclusive devido à restrição orçamentária, eu acabei custeando essa minha ida ao Congresso com recursos próprios, né? Porque era importante para o curso, né? Tá acompanhando isso, até porque eu também faço parte hoje da comissão de implantação dessas novas diretrizes, né? Nacionalmente falando. O único representante nessa comissão dos institutos federais no Brasil, né? Porque muitas vezes a Pró-Reitoria de Ensino não se mobilizou. E até o presente momento, a gente não tem notícia nenhuma de que ela tem se mobilizado em relação a isso. Então, em função disso também, eu tive que iniciar um processo de liderança entre os outros coordenadores dos cursos de engenharia, não só do Campo Centro, mas de todos os campos. Nós já fizemos uma primeira reunião inicial, né, para justamente todos estarem cientes dessas mudanças, das novas diretrizes curriculares, né. Então a gente percebe que acho que a reitoria tem que estar mais presente em relação a essas demandas, em relação à comunidade, né, e é isso que a gente propõe, uma presença maior, né, nos campi, né, com discussões importantes como essa. Por exemplo, isso eu ouvi, na verdade, de um dos membros da própria Reitoria de Ensino, numa reunião alguns meses atrás, a respeito do ENAD, né, que os cursos de engenharia passaram pelo ENAD, agora recente, né? A prova foi
foi recente agora. E quando eu perguntei para elas sobre as novas diretrizes, elas nem sabiam. Né? Pessoas que trabalham dentro da Pró-Reitoria de Ensino não sabiam nem que tinha as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia. Então isso é preocupante. É preocupante porque essas novas diretrizes, por exemplo, elas colocam mudanças significativas nos cursos. E hoje, se não me engano, acho que nós temos em torno de 7 cursos de engenharia dentro do Instituto Federal Fluminense. Então a gente quer realmente aperfeiçoar esse diálogo, né, entre reitoria e os campi da instituição. E como fazê-lo? Como fazê-lo sendo mais próximo mesmo, sendo mais presente, com reuniões. Fisicamente? Né? Que você quer dizer? Fisicamente também. As pró-reitorias fazendo mais reuniões, não só a nível de não só entre gestores, mas também com os professores, com os coordenadores, né? Que às vezes tem uma demanda muito específica para falar, e aí pode... Mas ouvir também, eu tenho falado muito que eu acho que a gente tem que mudar muito, eu falo que a gente tem que mudar o conceito de reitoria para servidoria. Eu acho que a reitoria tem que servir ao campus como solucionadora dos problemas macro da instituição, e separar um pouco também o que é responsabilidade do diretor local, né, e responsabilidade do reitor, porque às vezes a própria comunidade, ela às vezes não entende muito bem essa diferença de responsabilidade. E às vezes também cobram coisas da reitoria que às vezes é de responsabilidade do diretor local ou vice-versa. Quando a reitoria funcionava no Campus Centro, acho que isso era, essa publicidade ficava mais... questão física, né? Depois que ela saiu dali, acho que ficou mais separado ou não. Luiz, a saída, tipo assim, foi salutar, porque havia uma mistura ali dentro do Campo Centro, né? Tinha uma proximidade maior. Você trabalha ali que fala que você pediu uma coisa da diretoria, não conseguia ser a reitoria, e vice-versa. Né? Exatamente. E às vezes se confundia um pouco, né? Ali, por estar... os outros campi reclamavam, às vezes, de que havia talvez uma aproximação maior por isso, pela reitoria estar dentro do Campo Centro, né? No próprio estatuto, por exemplo, eu participei da elaboração do primeiro estatuto do Instituto Federal Fluminense, lá quando foi transformado de Cefet Campus para Fluminense. Houve uma comissão inicial que a gente chamou de comissão estatuinte. Eu fui membro dessa comissão estatuinte. Uma das coisas na época que, eu não me lembro agora qual é o artigo, que a gente queria colocar no estatuto, que era que a sede da reitoria deveria ser fora de qualquer uma das nossas unidades. E a reitoria, na época, né, mudou para poderá ser fora. Então mudou o verbo, né? Na época foi até uma briga, porque a gente tinha aprovado um texto, mas o texto que foi para o MEC depois, para ser aprovado o estatuto, eles mudaram isso. Então nós até reclamamos à época sobre isso, né? Que a gente queria que já estivesse realmente no estatuto nosso a obrigatoriedade da reitoria ser fora de qualquer um dos campi da instituição, né? Mas eu acho que o fato da reitoria estar fisicamente fora, né, não impede que ela se faça presente, né, no dia a dia. E aí existe uma reclamação realmente em relação a isso, principalmente nos níveis hierárquicos mais baixos, né, nível de coordenação, os professores também. Lógico que há algumas reuniões, como por exemplo sobre o PDI, sobre redistribuição orçamentária, que são temas mais polêmicos, né? Que aí se faz uma reunião até em auditório, né? Para explicar melhor aquilo, mas é muito incipiente, quando tem realmente um tema mais polêmico. Eu tenho aqui 2 perguntas, Maurício, feitas por ouvintes telespectadores. Um é seu xará, o Maurício Furel. Então, um caminho para você. Programa democrático, né? Sim. Não seria ruim para a sua campanha, professor, associá-lo ao viés político do Bolsonaro, tendo um economista demonstrado ser a favor das privatizações escolares?
Não, eu não digo que eu sou candidato de Bolsonaro, até porque eu nem conheço ele pessoalmente, nem sou filiado Ele a nenhum partido. Associá-lo, não associá-lo. Não, aí cabe às pessoas. Eu não me associo a isso. Aí cada um faz o seu juízo de valor a respeito disso. Talvez pela polarização que tenha se colocado, né, dentro da instituição, mas eu sou um defensor de que a instituição tem que estar isenta da política externa, a influência da política externa dentro da nossa instituição. Eu sou um crítico, não de hoje, mas já de um bom tempo em relação a isso. Você acha que está? Na atual gestão, assim, não sei, não posso dizer aqui com propriedade, dizer de forma absoluta que tenha ou não essa influência. Eu só digo que é ruim quando você tem talvez um gestor ligado a um determinado realmente partido político ali, né, que já é filiado já há um bom tempo, né, a esse partido político, inclusive participou de forma muito efetiva, né, deixou bem claro isso na última campanha presidencial, né, o apoio a um determinado candidato. Está falando do professor Jefferson Haddad. Não estou citando nomes, né? Mas eu estou dizendo a atual gestão. Sim. Isso foi vinculado nacionalmente. Sim, foi vinculado nacionalmente, né? E aí quando, por exemplo, não dá para falar, tem um cara alto e tremido você, mas não está falando de Arnaldo. Por exemplo, aí tem um outro candidato que, por exemplo, que venceu as eleições, né, presidenciais. E aí como é que fica? É um conflito de interesses ali, né? O partido ao qual ele é filiado tem interesse, entre aspas, de derrubar o atual governo, né? Mas ao mesmo tempo ele representa uma instituição que é apartidária. Você tem interesse em derrubar o governo Bolsonaro? Como oposição, eu creio que sim. Não, derrubar no sentido, não estou falando de golpe nem de nada, mas de desgastar, né, de alguma forma, né, e de assumir. Dentro do status quo. Sim, claro, dentro das regras democráticas. Derrubar não significa golpe, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de golpe. Não, mas nem você acha que tem um golpe sendo preparado contra o governo Bolsonaro, né? Não, eu creio que não, eu espero que não, né? A gente espera... Quem falou em contra-golpe foi Mourão antes da eleição. Né? A gente espera que não, né? Contra-golpe não, golpe dentro do golpe. A expressão dele foi golpe dentro do golpe, também na central eu acho, Luiz, que a política deveria sofrer uma reforma, e aí isso realmente é muito difícil, até pela talvez tradição, entre aspas, uma tradição ruim até, dentro da política nacional, né, disse porque se é partido da oposição tem sempre que se votar contrário a qualquer projeto do atual, né? Eu acho que os partidos precisam evoluir e pensarem no projeto de país, realmente, no projeto de nação. Um prefeito, por exemplo, deve pensar num projeto para a cidade, né? Qual é o planejamento da cidade, por exemplo? Se aquela determinada obra é importante para a população, não é porque trocou de governo que o cara vai descontinuar aquela obra. Isso é uma obra da cidade e não do prefeito. É uma obra, sei lá, do Estado e não do governador. É uma obra de país, é um projeto bom para o país e não um projeto de um determinado candidato. Então, assim, eu sou muito crítico a esse tipo de política, de que se tem que derrubar tudo e não se pode aproveitar nada que foi feito anteriormente. Você no passado chegou a apoiar o professor Jefferson, foi coordenador de inovação lá há uma década. O que mudou nesse meio tempo? O que você viu de mudança que o leva hoje a ser candidato de oposição a esse modelo de gestão? Excelente pergunta para a gente poder esclarecer aos ouvintes aqui, né? Lá atrás, realmente, eu apoiei Jefferson na primeira eleição dele para diretor no Campo Centro, e aí fiz parte do comitê de campanha mesmo dele, com as reuniões nossas lá. Mas depois de algum tempo, e aí eu digo o seguinte, eu fui coordenador de inovação, né, na época que eu era coordenador do curso de engenharia de controle de automação na época também, né, e ele me convidou, como eu tinha feito um curso de especialização em inovação pela UNB, ele me convidou para ser o coordenador de inovação do Campo Centro.
já que na reitoria a responsabilidade de implantação dos NITs, né, os núcleos de inovação tecnológica, estavam sendo implementados em todas as instituições federais. No Brasil, eu tinha participado dessa capacitação pela UNB e tinha conhecimento na área, né? Então, eu fui coordenador de inovação durante um ano. E foi naquela época que nós retomamos a Semana do Saber, né? Ajudei a criar a Mostre-se, que hoje é um evento que acontece anualmente, em que as empresas vão lá colocar as oportunidades para os alunos, né? Junto com a Ana Leia, na época, que hoje ela é aposentada, hoje ela está à frente da fundação, da nossa fundação. Mas aí eu fui percebendo, assim, ao longo da gestão, que aquela expectativa que eu tinha em termos de atuação não estava se concretizando, né? E aí eu fui aos poucos percebendo que não era bem aquilo. Quer dizer, eu tinha apoiado esperando que acontecesse de uma determinada forma, mas passou a acontecer de forma diferente, né? E aí, a partir daquele momento ali, teve um dia que eu tive uma reunião com ele, na sala dele, estava um outro professor presente também a essa reunião, que é até testemunha do caso. E dali para frente, eu falei assim, não dá mais para apoiar esse tipo de pensamento dentro da nossa instituição, de alguns privilégios, de alguns servidores em detrimento de outros, e eu vi que aquele não era um modo correto de conduzir a instituição. E a partir daí, realmente, eu deixei de apoiar o projeto. Isso foi em 2010, por aí, 2011, na primeira gestão dele como... Campo Centro. Campo Centro. Diretor do Campo Isso. Centro ainda. Tem aqui uma outra telespectadora do streaming, o Luiz Mauro Macabo Pacheco, falou que meu microfone estava baixo. O Beto deu uma ajustada aqui, espero que esteja agora funcionando na altura. Não, a modulação está perfeita desde o início. O Luiz Mauro Macabo Pacheco se queixou aqui, então pediu o Beto. Não, está ótimo. Está tudo certo? Está tudo certo. Vou tentar falar mais próximo também, pode ser falha minha também, Luiz Mauro. Melhorou mais, Melhorou mais é boa. Mas a Leis Barreto, uma pergunta para o professor Maurício. Professor Maurício, o senhor viajaria tanto com o dinheiro público como o atual reitor em um momento de contingenciamento de recursos públicos? É uma excelente pergunta, né? A gente fez, claro, como candidato de oposição, você tem que fazer levantamentos de dados, né? Eu não faço nenhuma crítica sem estar baseado em dados. Como engenheiro, a gente tem esse vício, né? De estar lastreado, toda decisão está lastreada, né? E aí realmente nós fizemos um levantamento, e aí não para criticar a quantidade de viagens, mas sim a efetividade dessas viagens. Então, nesses 3 anos e pouco, isso está no site da Transparência, tem até algumas viagens que foram executadas que não estão lá, porque não receberam diárias, né? Para isso, está lá, só estão em termos de recebimento de diárias. Então, deu um número de 277 viagens, né? Ao longo... 267 dias, não 277 viagens, desculpe. 277 dias. 277 dias, em 3 anos e meio. Se você for dividir isso na semana, tem 5 dias úteis, né? Porque ninguém trabalha sábado e ninguém trabalha domingo. A gente também, quando se faz viagem, normalmente isso acontece de segunda a sexta, né? Vai dar mais de um ano. Dá mais de um ano. Se eu pegar 277, dividir por 5, vai dar uma quantidade de semanas, mais de 52 semanas, né? Então dá mais de um ano. Eu não critico se a viagem foi necessária ou não, até porque no site da Transparência, se você for verificar, tem o objetivo da viagem. O que a gente só não consegue perceber é justamente a obtenção do resultado da viagem, né? Tem o objetivo. Eu fui lá para fazer isso, para me reunir com o ministro, várias viagens a Brasília, que são realmente necessárias, muitas vezes pelo cargo, né?
e tal de reuniões, mas tem viagens internacionais para a Austrália, tem viagens para a Argentina, né? E tem outras viagens internacionais que ele fez e que não estão lá na... Mais recente, se não me engano, agora teve uma recente para a Finlândia, não teve? Teve um para a Finlândia, ele como um representante de um outro órgão, né? Que não teve custo de diárias em si para a instituição, mas é com ônus parcial, ele é liberado porque ele continua recebendo salário, ele está lá, né, naquela viagem, mas é como representante, o salário dele continua... Então tem ônus parcial, né, para a instituição. Mas a Finlândia não é um belo exemplo de como a educação... Porque a Finlândia sempre ficou considerada o patinho feio dos países nórdicos. Quer dizer, em relação à Noruega, Suécia e Dinamarca. E está se revolucionando. Não, seu Luiz, assim, eu não estou desmerecendo a necessidade, talvez, da viagem, né? O que a gente cobra é que o gestor ele informe para a sociedade, principalmente para a comunidade interna e para a comunidade externa também, porque tem custos, né? Esses 277 dias custaram quase R$200 mil em diárias de custeio para a instituição, né? Então, qual é o retorno? O que a gente cobra é o retorno. Eu fui, né? Sei lá, fui ver uma situação lá na Finlândia. O que eu trouxe? O que eu trouxe de lá que a gente pode implementar dentro da nossa instituição? Se aquilo foi benéfico, como é que eu estou fazendo? Eu criei um novo projeto, eu pensei, eu vi um projeto maravilhoso lá, e realmente eu quero trazer aquilo para a nossa instituição. Qual foi o resultado? O que a gente cobra, na verdade, é o resultado, né? E não a quantidade em si. Se essa quantidade de dias que passou fora realmente trouxeram resultados positivos para a instituição como um todo, excelente, né? O resultado apareceu. Mas a gente não vê essa contrapartida de mostrar que a reunião, que aquela viagem, na verdade, teve um resultado para a instituição. Mas você não acha que... por exemplo, vamos citar o caso da Finlândia, que eu me lembro que teve essa viagem recente. Você falou que não foi nem pelo IFE, foi pelo Fidesc? Não, eu creio que foi pela Univoc, se não me engano. Mas, enfim, ninguém questiona que a Finlândia é um modelo exitoso de educação na Europa e no mundo, né? Como a educação, uma aposta a médio prazo, trouxe resultado. Um caso análogo, talvez, à Irlanda, talvez à Coreia do Sul, né? E a Finlândia é case para como a educação traz retorno à sociedade e no mundo hoje. É possível você aferir objetivamente qual o resultado? Eu entendo o que você está querendo dizer, relação custo-benefício. Mas se eu vou lá para aprender uma metodologia, é possível... Eu estou falando em tese, tá? Mas é possível você aferir objetivamente isso? Luiz, eu creio que sim. Por exemplo, eu participei do COBENG, por exemplo, com o Congresso Brasileiro de Engenharia, para justamente conhecer as novas diretrizes curriculares. Qual foi o resultado disso? Nós estamos já estudando a implementação dessas diretrizes curriculares. Dessa minha participação... teve como resultado a minha participação também na comissão de implantação dessas diretrizes curriculares, que inclusive essa semana teve reunião e eu não pude ir em função da campanha, né, que em janeiro vai sair um documento norteador, né, para as instituições de ensino implementarem essas novas diretrizes, né. Então, essa minha participação no Congresso deu um resultado. Eu não fui passear no Congresso. Eu trouxe uma informação que está sendo aplicada dentro do curso. Quando você faz isso por oposição, você está querendo dizer que o reitor foi passear? Não estou querendo dizer que ele foi passear. Você está fazendo oposição a ele. O que eu estou querendo dizer é que qual é o resultado. Eu não estou criticando se é necessário, eu estou criticando que... O que eu estou te perguntando é se em alguns casos é possível você, de maneira objetiva, você avaliar esse resultado. Luiz, eu não critico um caso específico. Eu sempre coloco de forma geral, que a gente não tem, assim, a informação, a prestação de contas. O que a gente cobra é a prestação de contas. Como gestor público, nós gastamos dinheiro público, a sociedade que nos financia. O orçamento da instituição é de 420 milhões anual, contando salários, né? Então é maior do que muitas prefeituras aqui da nossa região. É um valor realmente significativo, né? Tirando aí salário, nós temos uma ordem de custeio aí de talvez 60 milhões. Né? Então, quer dizer,
é um valor também, continua sendo um valor muito significativo, né? Se você falar que, somando todos esses dias aí de viagem, deu 190 mil em diárias, também é um valor significativo. E a pergunta do ouvinte foi, em época de contingenciamento, né, esse quantitativo de viagens seria necessário? As viagens que foram executadas, por exemplo, esse ano, né, então o que a gente cobra é o resultado, é mostrar para a comunidade interna e principalmente para a sociedade que nos financia qual foi o resultado de cada viagem dessa. E aí o que nós propomos é transparência plena de todas as informações na execução orçamentária. Professor, a gente já levantou aqui em alguns momentos, né, que haveria uma vinculação, não que isso seja da sua parte, uma vinculação da sua candidatura com apoio, com viés mais ligado à direita política, como você colocou, não deveria interferir a política externa na política interna. E nesse governo, no governo Bolsonaro também, já tivemos algumas polêmicas envolvendo a educação, seja com o ministro anterior, seja com o ministro atual, algumas polêmicas aconteceram. E tem uma petição que tem mais de 20 mil assinaturas, que pede ali para revogar a lei que institui o Paulo Freire como patrono da educação. Entre essas mais de 20 mil assinaturas, já circula isso em rede social, que o senhor é um dos que assinam essa petição. Por quê? Por que o senhor não vê o Paulo Freire como patrono da educação? Isso é algum viés ideológico na sua visão? Bem, aqui eu até nem eu nem me lembro de ter assinado essa petição. Eu recebi em rede social, por isso que eu estou perguntando. Realmente eu não me lembro. Preservando a fonte, eu te mostro até aqui o número da assinatura, só um minutinho. O que a gente critica, a gente sabe que o modelo, talvez, de educação colocado no Brasil nas últimas décadas não tem surtido efeito na qualidade da educação. Nós temos aí recentemente agora, foi divulgado, inclusive, acho que foi essa semana, né, o resultado do PISA, e nós continuamos lá atrás. Nós continuamos como último, né, um dos últimos até. Então, assim, com todo... Mais recente saiu agora, né? Mais recente. Não, e nos outros anos também a gente sempre estava muito ruim. O PISA saiu, acho que essa semana, não foi o resultado? Então eu acho que assim, o que tem que ser reavaliado dentro do projeto de país de educação, né, esse modelo, talvez, que seja um modelo que reflete lá, né, que seja baseado no Paulo Freire, nas metodologias que ele coloca, né, surtiu o efeito que deveria surtir quando nós decidimos seguir esse viés, essa proposta educacional, que a gente tem que criticar baseado em dados. Eu não critico a filosofia em si, eu critico o resultado da filosofia. Eu, como engenheiro, a gente tem que ver sempre o resultado. Se o resultado não está surtindo o efeito proposto que deveria surtir, então a gente tem que realmente repensar, né? Se essa metodologia, se esse viés não precisa ser alterado, não precisa ser colocado uma proposta educacional para a nação, né, que tenha uma efetividade maior. Né? Então, a gente não pode tipo assim, falar assim, porque o Paulo Freire é uma referência, que aquilo realmente vai ter uma efetividade. A gente tem que sempre ter baseado em dados. E os dados dos últimos anos, das últimas décadas, inclusive, mostram, né, que essa metodologia não tem surtido resultado. Então, precisamos rever essa filosofia, né? Essa metodologia, essa filosofia educacional. Então, o que eu critico é isso. Sempre baseado em dados, e não baseado em se eu gosto ou não gosto de um determinado autor. Eu queria levantar ontem a entrevista que a Luiz fez com a professora Angeline, até para manter o IF na pauta. Ela falava de eu pontuei como muito interessante uma fala dela, de que esse movimento de direita e esquerda pode propor novas ideias para a educação que podem ser bem aproveitadas. Sim, claro. O importante é o debate, colocando a educação sempre em destaque. Acho que foi um dos trechos da entrevista que mais... Porque eu acho que a pergunta do Arnaldo porque Paulo Freire virou... O problema da bipolaridade é que tudo vira bandeira, né? Sim. Tudo vira bandeira. Aí, um quer erguer a bandeira, outro quer destruir a bandeira. Paulo Freire virou bandeira.
Acho que é inegável, assim, questão de opinião. Acho que é inegável. Mas lastreado, pô, Paulo Freire é referência na Alemanha, não no Brasil. Paulo Freire é referência como educador no mundo todo. Mas ele virou uma bandeira, quer dizer, você ser contra a favor de Paulo Freire quer dizer você ser... Se você é de direita, você tem que ser contra Paulo Freire, se você é de esquerda, você tem que ser a favor. E aí, quer dizer, você... É porque, desculpa interrompê-lo, mas é porque talvez as pessoas que se identificam mais pela direita, né, sejam mais assim, objetivas. Né? Assim, eu tenho que analisar o resultado, sempre. Eu não tenho que defender uma coisa porque eu não posso mudar de opinião em nenhuma situação. Né? Agora, o que a gente defende é o resultado. Como engenheiro, e acho que as pessoas também que pensam dessa forma, a gente não tem uma bandeira de dizer assim, não, eu sou favorável, eu não quero esse, mas eu quero aquele outro ali, porque aquele outro é um autor de direita, não. Eu, pelo menos, o meu pensamento, eu defendo a efetividade, é o que eu defendo também dentro da nossa instituição. Né? Efetividade, resultado. Para um gestor poder estar lastreado para tomar uma decisão que tenha efetividade, tem que estar lastreado em dados. Eu não posso estar lastreado num pensamento do que eu acho, em achismos, né? Ou porque eu acho que isso seria bom ou ruim. Não, a decisão de um gestor tem que ser tomada sempre baseada em pesquisas e dados. E é o que eu sempre coloco que a instituição tem que fazer. Né? E aí, como proposta também e modelo para a política nacional, para a política dentro do município, para a política estadual, eu acho que sempre tem que ser feito dessa forma, porque a gente vê muitos erros sendo cometidos nos vários níveis de gestão, de tomadas de decisão, que não são lastreadas em dados, e a gente sabe, desperdício de dinheiro público, entendeu? Obras inacabadas, obras ineficientes. Né? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui dessa ponte aqui no centro da cidade. Né? Será que ela foi benéfica ou causou mais transtornos? Você fala Ponte Brizola. Será que realmente aquilo saindo do modo que ela saiu ali realmente foi benéfico? A gente sabe que na época foi feito, né? Depois teve a outra ponte lá. Que foi feita a outra lá ao lado da General Dutra também, que tem os seus problemas ali de acesso àquela ponte. Então, a falta de planejamento, né? Então, eu defendo que a gente tenha o gestor público, tenha a responsabilidade de tomar a sua decisão baseado no planejamento e baseado em dados. Eu repeti isso para você na entrevista que a gente fez no jornal. Essa coisa do liberalismo, fala muito de liberalismo hoje, estamos falando a possibilidade da política liberal do governo está começando a dar êxito. Assim. O berço do liberalismo assim, é a Inglaterra, né? A Revolução Liberal. E o auge dela talvez tenha sido na gestão da Rainha Vitória. Né? Na virada do século XIX para o XX foi o auge do Império Britânico. O Império no Sol nunca se punha. Onde o Sol caminhava, você tinha uma colônia britânica. Né? Na Ásia, na África. E um dos maiores primeiros ministros da Rainha Vitória foi o Benjamin Disraeli. E marcou por ser o primeiro ministro de origem não anglo-saxã. Ele tinha origem latina, Disraeli, não está dizendo, e judia também. Um grande político, é referência na Europa até hoje. Ele dizia o seguinte sobre... Eu repeti isso para você na entrevista do jornal. As mentiras brandas, as mentiras deslavadas e as estatísticas, né? Uhum. O ditado dele que ficou famoso. Então, ao mesmo tempo, também eu usei um exemplo com você, que é uma referência hoje mais atual, que é o historiador Yuval Noah Harari, israelense, excelente que referência. revoluciona justamente por trabalhar com aliás, história, biologia e estatística, né? Então, quer dizer, são duas visões diferentes do uso da estatística, que você se fia você citou o Yuval, né? Israelense, excelente referência. Eu acho que ele hoje coloca... Educador também. Educador. Ele coloca que o país tem que realmente investir na educação. Na reportagem, inclusive, que foi colocada, diz que nós como nação estamos ainda atrasados, né? E que o novo domínio de uma nação sobre a outra não vai ser mais bélico, mas sim tecnológico, né? Então, nós como Instituto de Educação e na área de pesquisa, e principalmente na área de tecnologia, temos também que buscarmos a vanguarda no desenvolvimento tecnológico, para contribuir com esse desenvolvimento tecnológico.
Hoje a gente já está fazendo isso de alguma forma muito bem feita pelo nosso polo de inovação, né, que tem ali no caminho para São João da Barra, em que já foram feitos mais de 15 pedidos de depósito de patente, né, junto ao INPI. Parcerias, a gente tem o que? Pesquisa aplicada, parceria com empresas que, por exemplo, fizeram contratos conosco, que ficaram muito satisfeitas com o resultado e voltaram a contratar na produção de tecnologia. Então é isso que eu acho que a gente tem que fazer, mas a gente, como país, como nação, a gente tem que avançar muito ainda. Nós temos poucas áreas em que nós temos, vamos dizer assim, uma tecnologia avançada, como a área aeronáutica, por exemplo, a Embraer, a área de exploração de petróleo em águas profundas, que é a Petrobras, né? Mas se eu for fazer uma enquete aqui entre nós aqui, que talvez a gente vai estar utilizando tecnologia aqui de celular, não tem nenhuma empresa genuinamente brasileira. Se eu for perguntar aqui qual o modelo de veículo que todos têm aqui, nenhum modelo é genuinamente brasileiro. Nós temos montadoras, né, mas que vieram de fora para cá. A única experiência que nós tivemos, que foi o Gurgel, na época, há muitos anos atrás, foi boicotado, não teve o apoio do governo na época. Tem a Ingesa também, né? A Ingesa na área militar. Mas chegou a fabricar Jeep para mercado. Teve, mas assim, mas foram sufocados e não teve, realmente, não progrediu, né? Algumas indústrias que a gente tinha na área de tecnologia, como não sei se vocês se lembram aqui na área de eletrônica, Gradiente, morreram. Gradiente, morreram, né? Tinha a CCE também, tinha CCE. Que era parte nacionalizada, mas que era tão ruim que virou a pedido de cliente, comprou enganado, CCE. Era conserta estraga, né? Que as pessoas falavam. Conserta estraga. Tinha sempre a piadinha. Conserta continua estragado. Tinha sempre a piadinha em relação à CCE. Mas acho que a gente precisa investir nisso. E aí você citou aqui, não sei se foi mais cedo, Coreia do Sul, acho que foi na entrevista de ontem com a professora. De novo hoje, é um exemplo a ser seguido, porque eles investiram na educação e no desenvolvimento tecnológico. E hoje, sei lá, talvez 50% de nós brasileiros utilizemos um produto que vem da Coreia do Sul. O meu celular é Samsung, minha televisão é Samsung, tem carro da Hyundai, né, que também carro da Kia, né? E eles foram ao longo, com lógico, apoio governamental, como política de Estado, o desenvolvimento tecnológico. E recentemente eu fiquei muito feliz de ver o nosso... Né? Em educação e desenvolvimento tecnológico, né? O nosso ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, dizendo que vai ter o projeto de investir em criar 8 centros de produção de inteligência artificial no Brasil. Inclusive um deles para utilizar a inteligência artificial no aperfeiçoamento dos processos de gestão nas instituições públicas, o que é excelente, né? Colocar novas ferramentas tecnológicas para ajudar o gestor na tomada de decisão, que é isso que é importante. A gestão ela tem que ter dados para basear a sua tomada de decisão, para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma maior probabilidade de acerto naquela tomada de decisão. Estamos chegando 8h45. Eu vou... a gente está falando de maneira muito genérica agora sobre algumas coisas que são necessárias falar de maneira conceitual. Agora, o que você apontaria como sua principal proposta, caso você seja... O que você gostaria de fosse o maior feito, caso você seja eleito reitor do IFE? Seu principal objetivo? Luiz, a gente tem alguns problemas dentro da instituição. Um dos principais problemas que nós tivemos, até em notícias recentes, é o nosso índice de gestão, né, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, que é o IGG, o Índice Geral de Gestão, e que em 2017 e 2018, se você for ver os outros índices de gestão de todos os institutos federais do Brasil, o nosso é o pior de todos. Então eu fico até constrangido de falar isso aqui numa rádio com o alcance que tem, essa audiência que tem, que isso talvez gere aí na população um sentimento, né, de olha, eu não sabia que isso acontecia, mas é fato, está lá,
são dados, o que eu falo sempre são dados, os dados estão lá, pode entrar no site do TCU e verificar, entre 0% e 100%, em 2017 nós tivemos 14%, em 2018 12%, né? O próximo só vai ser divulgado em 2020, então é uma preocupação muito grande em relação a isso, de melhorar, né, e buscar a melhoria desse índice de gestão e colocar o nosso instituto, o IFE Fluminense, em primeiro lugar, um deles. O outro é o relacionamento dentro da instituição, principalmente com o nosso Conselho Superior, o CONSUP. Tem tido alguns problemas lá da reitoria com o CONSUP de atropelos. Tivemos inclusive, nós temos todas essas reuniões do CONSUP, são filmadas e são disponibilizadas lá no IFTube. Então as pessoas, os ouvintes, podem até entrar lá e verificar o que eu estou relatando aqui. Mas na quinta reunião agora desse ano, finalzinho de outubro, uma servidora ficou por 4 horas aguardando, né, para poder colocar a sua proposta de minuta de alteração de uma regulamentação que impactaria os professores, né, de DE, para passar para dedicação exclusiva. E após 4 horas aguardando, simplesmente o presidente, quem estava presidindo o conselho, que deveria ser naturalmente o reitor da instituição, mas às vezes na falta dele, um dos pró-reitores assume a condução da reunião. Então nesse dia era um dos pró-reitores, né? Ele simplesmente cancelou aquele item da pauta, assim, quando chegou no momento para discutir aquele item da pauta, ele encerrou o item da pauta porque não tinha interesse da reitoria naquela proposta, mesmo alguns conselheiros sinalizando antes do término que eles eram favoráveis àquela minuta que estava sendo apresentada. Inclusive, não era só a pessoa que estava ali, não estava representando não estava só como professora, ela representava a CPPD, que é a Comissão Permanente Pessoal Docente, né? Ela era uma representante de uma comissão local, instituída, né, oficial da instituição. Então, assim, uma total falta de respeito com a servidora, e isso a gente não admite que aconteça dentro da instituição, essa falta de respeito, né? Pô, se aquela pauta tinha interesse de cancelar, que cancelasse um dia, 2 dias antes, né? Mas não deixar a servidora aguardando 4 horas para apresentar uma minuta de uma resolução e depois simplesmente em cima da hora cancelar aquilo ali. Então acho que isso não pode voltar a acontecer dentro da nossa instituição. Continuando com o assunto do Conselho Superior, o Conselho Superior hoje, como o próprio nome diz, não só hoje, mas por força de lei, ele é superior ao próprio reitor, né? As decisões são tomadas, eu faço até um comparativo, é como se o reitor e a reitoria fosse o executivo, né? E o CONSUP fosse o legislativo, lógico, resguardadas as devidas proporções, que não é exatamente assim, mas é só um exemplo, tá? E algumas resoluções têm sido emitidas ad referendo do CONSUP, ou seja, o presidente do CONSUP, o reitor ou seu substituto emitem a resolução sem que ela tenha sido efetivamente aprovada pelo Conselho Superior. E aí eu tenho uma situação que eu considero grave, que é o próprio relatório de gestão, tá, que foi aprovado ad referendo do CONSUP, ou seja, sem que o CONSUP tivesse aprovado, e foi emitido um ato ad referendo que depois não passou para ser referendado pelo Conselho Superior. E aí, só para esclarecer melhor para os ouvintes, o ato ad referendo é possível dentro da administração pública, mas é uma situação emergencial, não pode ser corriqueira. Hoje nós temos mais de 80 ad referendos da atual gestão, só da atual gestão, né? E que não passaram depois, e eu tive cuidado de ver as atas, né? A maioria deles não passou depois pela aprovação do Conselho Superior. Então, assim, quando a gente fala que falta um pouco de democracia, eu falo que democracia não basta ser no discurso, tem que ser justamente ali na prática do dia a dia, dentro da nossa instituição. Não basta defender a democracia no discurso, né, se na prática não tem sido colocado dessa forma, né? E esse atropelo ao Conselho Superior, vou utilizar até aqui uma palavra forte, né, mas é um autoritarismo.
estou passando por cima, né, de uma representação. O Conselho Superior tem representantes do corpo docente, do campo discente, dos servidores, tem representantes externos da comunidade, né? As reuniões não têm uma efetividade grande, porque demoram 4, 5 horas. Vários representantes da comunidade externa, inclusive da Firjan, desistiram de participar, porque estão acostumados com reuniões mais efetivas, né, no setor privado, e chegou lá, ele fica 4, 5 horas lá e não se resolve nada, né, ou quando se resolve, muitas vezes resolve no atropelo. Né? Então, isso tem que mudar dentro da nossa instituição. A gente tem que realmente praticar a democracia e respeitar as instâncias, né, instituídas por lei dentro da nossa instituição. E a mais importante delas é o nosso Conselho Superior, e eu coloco como compromisso respeitar o Conselho Superior, respeitar essa instância decisória, né, da nossa instituição, que é o mínimo que um gestor, que um reitor teria que fazer. Bom, são 8 horas e 54 minutos. A gente termina por aqui nosso papo, mas agradecendo muito a presença do Maurício Ferrarese, desejando sucesso na sua empreitada, né? É uma luta grande, todos sabem disso, né? Porque não vai ser uma coisa fácil de... Não. Nunca é, né? O desafio é muito grande, até pelo tamanho da nossa instituição. Né? Exatamente. Então, as portas estão abertas da Folha FM, estarão sempre, é claro, para você e todos os candidatos e todo o IFE, sim, de uma maneira geral. A Luiz e Arnaldo, para encerrar. Eu vou desejar sucesso a um candidato. Desejo sucesso ao processo. A instituição. O processo eleitoral. O sucesso tem que ser a instituição. Senão você parece estar torcendo, né? Não é. Outro candidato vai ficar com ciúme. É verdade. Tem outros 2 candidatos. Sim, sim. O que eu acho que eu falei aqui, o Marco morou muito tempo nos Estados Unidos e traz uma experiência de lá que eu acho que quando você fala de IFE, quando você fala de UENF, você não está falando só da escola. Sim. Né? Eu acho que é uma coisa que o estadunidense tem com as high schools, que os conselhos, os pais de alunos da comunidade, eles são muito atuantes. Você tem esse conceito no regimes de esquerda. O pertencimento da escola à comunidade, ele independe de bandeira ideológica. E tem que ser assim. Sim. É um estilo de sociedade. A escola da sociedade e vice-versa. Né? Uhum. Então, nesse sentido, o IFE, instituições como o IFE ou o ENF são de todos nós. Né? Então, nesse sentido, eu desejo o maior sucesso à instituição e que prevaleça a democracia. Agradeço muito pela sua presença aqui, como agradeceu o Jonivan na terça-feira. Amanhã vamos receber o professor Jefferson e que vença a democracia. Obrigado a você pela presença. Eu que agradeço, lógico, a participação aqui, a gente poder colocar as nossas propostas, o que a gente pensa para a instituição. Eu acho que não tem nenhum candidato que pense em levar a instituição para trás. Né? O que nós estamos propondo é justamente uma evolução na instituição, no trato com as pessoas, no modo de gerir a instituição, que a gente tem que evoluir. O que está sendo bem feito vai ser preservado e vai ser ampliado. Né? Eu acho que o gestor tem que sempre pensar na instituição. Por isso que na minha campanha eu coloco o IFE em primeiro lugar, independente de qualquer viés ideológico ou político partidário. O viés ideológico e político partidário pertence às pessoas. As pessoas têm todo o direito de ter o seu viés político partidário, de se filiarem a partidos, isso é uma liberdade constitucional das pessoas. Né? Agora, a instituição é uma instituição de Estado. Né? Então, o gestor tem que defender os interesses da instituição e não deixar ser influenciado por interesses particulares ou interesses político-partidários. Então, eu defendo essa linha de pensamento dentro da nossa instituição, porque eu acho que a instituição, talvez a maior instituição de ensino, a UENF
sua representatividade, mas talvez com um quantitativo de alunos, né? Nós temos quase 20 mil alunos, que eu acho que a gente não tem na UENF esse quantitativo, né? A quantidade de cidades que a gente abrange. A UENF é a nossa maior universidade, o IFE é a nossa maior instituição de ensino. Sim, exatamente. Perfeita essa sua colocação. Né? E a gente está aqui, lógico, como proposta para a comunidade, porque entendemos que a gente quer colocar sempre o IFE nos melhores patamares que ele merece. Bom, vamos então a um pequeno intervalo. Durante o intervalo teremos o direto da redação e voltamos amanhã com o Folha no Ar, primeira edição. Nós teremos aqui o professor Jefferson Manhães de Azevedo, falando sobre o mesmo assunto, que é a eleição do IFE. Aloysio, bom dia de trabalho para você também, Arnaldo. Bom dia. E até amanhã. E a Folha FM continua com o melhor da música para você. A Proteus